Bom, estamos chegando ao final do nosso curso de Notion avançado e uma das coisas mais importantes que a gente precisa ver é a questão de compartilhamento de acessos. Eu já tinha citado isso algumas vezes e uma das últimas e mais recentes atualizações do Notion nos permitiu agora colocar acessos e restringir acessos a determinadas páginas. Então, isso é uma coisa muito legal. Esta também é uma aula que vai ficar disponível para quem é aluno do Descomplicando Notion. Então é muito provável que você veja algumas coisas aqui agora, porque é uma aula bônus que eu estou oferecendo aqui para os alunos do Descomplicando Notion. Caso você não seja um estudante do Descomplicando Notion, mas seja do Notion avançado, não tem problema, a aula vai ser muito útil, especialmente para você. Se você é um estudante do Descomplicando Notion e você vai ver algumas coisas que você não vai entender com clareza, em termos de dashboard, em termos das coisas que estão por aqui, não se preocupe, tá? Porque isso está no curso do Descomplicando Notion avançado. Você pode eventualmente avançar e ir para essa turma, né? Fazer aí a sua inscrição para o Notion avançado, mas também não tem nenhuma preocupação, porque o que eu vou te mostrar aqui nesta aula vai servir para qualquer coisa que você faça aí, tá? O que eu vou te mostrar é bem teórico, em termos de é bem prático, mas serve para você fazer isso com qualquer uma das coisas que você utilizar, ok? Então vamos para a tela do meu computador. Bom, já estamos na tela do meu computador e aqui eu quero mostrar algumas coisas. Você vai precisar compartilhar essa informação com o seu cliente, tá? Você vai precisar definitivamente mostrar isso daqui para o seu cliente. E daí existem algumas coisas aqui que são importantes você entender. Por exemplo, se você simplesmente vir aqui, eu vou remover o meu acesso para vocês entenderem na prática. Se vocês simplesmente virem aqui, adicionar o e-mail do seu cliente, vamos supor que esse é o e-mail do seu cliente, colocar a visualização como, colocar né, o perfil dele como visualização e colocar o convite, ele vai visualizar a página, mas ele vai visualizar o quê? O nome e mais nada. Por quê? Porque isso aqui são tabelas à parte, são tabelas que ele não consegue visualizar. Então é importante você fazer duas coisas. No caso de agenda, eu gosto de deixar ele público, porque fica como se fosse uma agenda de fato. Então a primeira coisa que a gente vai entender é que dá para você colocar uma página inteira pública. Como? Você vai vir aqui em Share, vai vir aqui em Share to Web, você vai deixar esse link público e você vai tirar essa opção aqui de duplicar como template, porque daí o seu cliente visualiza, mas ele não pode fazer nada. Então ele não pode editar, ele não pode comentar, ele não pode duplicar, ele não pode procurar através do Google, tá? Então isso daqui é uma página que fica restrita apenas a quem tem o link. Portanto, a partir de agora, o seu cliente ele vai entrar lá na página dele e vai conseguir enxergar o Agenda, né? Agenda Sebastião. Então ele vai conseguir visualizar lá com os filtros que estiverem selecionados. Nesse caso, ele só vai visualizar aqueles que estiverem dentro da sua própria do seu próprio filtro. Nesse caso, como está filtrado como um cliente X, que é o cliente Alex, ele vai visualizar. Mas essa página de projetos ele não vai visualizar. Daí é importante você fazer o seguinte: você vai vir aqui em projetos, você vai abrir essa página projetos inteira, tá? Você vai abrir aqui como uma página inteira. Se você quiser, você pode vir aqui pelo portal, clientes, vir até projetos e dar um clique aqui, ó, Open as Page. E aí você vai colocar aqui, vai compartilhar com o seu cliente todos os projetos. Você vai vir até aqui e colocar em visualizar e vai invitar. Só que aí tem um problema, você vai falar assim, Sebastião, mas você é louco, você está colocando ele para visualizar todos os projetos, inclusive dos que ele não tem acesso, como por exemplo do cliente chamado Alisson, né? Sim, estou fazendo isso. Porém, o que você vai fazer? Você vai vir até aqui, nesse projeto do cliente Alisson, vai abrir e você vai vir aqui até em restrito e vai restringir o acesso. Então você vai restringir, ele não vai visualizar esse acesso. Você literalmente vai removê-lo daqui. Bom, vamos restaurar para você entender como que funciona. Quando você seleciona aqui e você convida o seu cliente para essa página de projetos, ele vai receber um e-mail, tá? E aí ele vai receber um e-mail, ele vai clicar e ele vai ter essa visualização aqui, parecida com o que a gente está vendo agora. Ele não vai conseguir ver tudo, todos os detalhes, porque existem algumas relações que você não compartilhou com ele. Por exemplo, ele não vai poder ver tarefas ainda, tá? E ele não vai poder ver agenda, né? Se você não tiver compartilhado. Assim como ele não vai poder ver clientes, exceto se você tiver compartilhado com ele. Então, já já a gente vai chegar lá. Então, a primeira coisa que você precisa se preocupar é com as coisas que você não quer que ele veja. Então, eu não quero que ele veja os projetos de outro cliente, nesse caso, o meu cliente que se chama Alisson. Então, eu vou abrir essa página, vou vir aqui em Share e vou removê-lo daqui.
A partir do momento que eu remover ele, ele vai me dar aqui uma mensagem de que eu preciso, que eu estou restringindo o acesso dele. Exatamente isso, estou restringindo o acesso dele. Então, a partir de agora, ele consegue visualizar todos os projetos, menos o projeto do Alisson. Pronto, bastante simples, é uma das coisas que mais a gente pediu para o Notion de maneira geral. Isso dá para fazer com qualquer coisa, dá para você restringir qualquer coisa, qualquer tabela, tá? Então aqui, esse é o básico do básico. Vamos dar uma olhada em como vai ficar? Eu vou fazer o logout aqui e vou logar nessa conta teste que você me viu chamando, né? Então eu estou chamando aqui para essa conta, vou colocar aqui a senha e a gente vai visualizar essas informações, tá? Eu fiz o login aqui, agora eu vou entrar no meu e-mail e vou ver o invite que me foi enviado. Ó. Sebastian invitou você. Né? Invitou é ótimo, né, gente? Invited. Vou clicar aqui para visualizar o portal. E quando eu clico em visualizar o portal, aparecem os projetos. Para mim, aparece a agenda. Qual era a nossa preocupação? Vamos colocar aqui no visualização Dark, que é melhor, que quando o cliente acessasse, ao clicar em projetos AUS, ele abrisse aqui e visualizasse todos os projetos de outros clientes. Só que como você pode ver, ele só está visualizando os projetos que são deles e não os projetos dos outros clientes. Ainda existe um trabalho específico de se você tiver mais clientes ou mais projetos, de você ter que restringir o acesso do seu cliente a todos eles. Então vamos supor que você tenha 10 projetos, 5 são do Alex e 5 são de vários outros clientes. Você vai ter que abrir os 5 projetos e remover o acesso dele em cada um deles. Por enquanto é assim, né? Mas já é algum avanço. Então ele não consegue editar, ele não consegue fazer muita coisa, mas pelo menos você já conseguiu restringir o acesso dele, tá? Vamos sair aqui e fazer um logout, porque agora eu quero te mostrar uma outra coisa, né? Vamos fazer o login novamente, só que agora pela minha conta tradicional. Bom, já fiz o meu login aqui, agora a gente vai fazer o seguinte, ele precisa visualizar as tarefas, então, quando ele clica aqui num projeto, ele precisa visualizar esse portal de tarefas. O que eu gosto de fazer aqui? Como as tarefas não têm informações sensíveis, eu simplesmente venho até aqui o Share e coloco ele público na web, tiro a opção de duplicar e pronto. Automaticamente ele vai conseguir visualizar todas as tarefas que estiverem filtradas dentro dos projetos. Corre o risco do seu cliente clicar aqui no projeto, clicar no traço e abrir em todas as tarefas e visualizar todas? Corre. Você pode fazer, eventualmente, a mesma coisa que anteriormente. Você pode vir até aqui nas tarefas que você quer restringir o acesso, vir até o Share e removê-lo daqui, né, se for o caso. Mas, particularmente, eu não coloco informações sensíveis aqui dentro, acessos, documentos e qualquer coisa. As tarefas são tarefas básicas, gente. Dificilmente o cliente vai clicar, abrir e realmente acessar alguma coisa que seja importante, a não ser que você não tenha esse cuidado. Então, o que eu recomendo é deixa público, porque vai ser muito mais fácil, mas eventualmente não use essas tarefas para colocar informações sensíveis. Informações sensíveis você só compartilha com pessoas internas, tá? Então, tanto é que aqui dentro do próprio painel você tem documentos internos, financeiro, freelancers, agenda, para que você possa, em alguns desses casos, para que você possa justamente criar outras coisas, para que você possa colocar ali informações que são mais sensíveis. Então, basicamente é isso com relação a share, tá? Você pode clicar ali e você vai ter outras opções, tá? Outra coisa que é importante na hora de você compartilhar você pode dar full access, você pode dar edição, comentário e visualização. Se o seu cliente for trabalhar com algum fluxo, né? Se você for ter algum fluxo de conteúdo em que ele precise comentar ou que ele precise marcar outras pessoas, o que é importante você saber? Você vai precisar dar o acesso completo para ele, porque se você estiver trabalhando com o Notion de forma gratuita, para que ele possa marcar outros convidados, ele precisa ter o acesso completo. Então presta atenção. Se você estiver usando o Notion Pro e você estiver trabalhando com membros, se você estiver usando o Notion Team, né, basicamente, você consegue fazer com que os seus membros do time comentem, compartilhem, né, tenham acesso completo ao seu workspace e possam se marcar entre eles e marcar outras pessoas convidados. Mas os convidados, os membros convidados, os guests, né, que é o que você faz aqui, ó, ele é um guest, tá vendo? Ó, guest. Então, esses convidados, eles só podem marcar outros convidados se eles tiverem o acesso completo. Então, se você tiver algum fluxo em que você trabalhe diretamente com o seu cliente, é necessário
que você dê full access para ele, né? Acesso completo, tá? Não adianta dar poder de edição, comentário, que ele não vai conseguir marcar outras pessoas. Tem que ser full access. E aí você, obviamente, corre o risco do seu cliente clicar aqui, mudar uma data, mudar uma tarefa, e isso acontece, tá? Ele quer marcar alguém, por isso que é importante você fazer um acompanhamento e fazer um onboarding, ou seja, é importante você sim conseguir conversar com o seu cliente e explicar como funciona, mostrar para ele como funciona o Notion, o que ele pode e o que ele não pode fazer, em especial se você for trabalhar em algum fluxo com ele. Bom, basicamente sobre acesso é isso, não tem muito que eu me estender, é só você entender que você pode dar o acesso e revogar o acesso, tá? E colocando aí, manejando de acordo com as suas necessidades. Mas se ficou alguma dúvida, tanto dessa como em qualquer aula anterior, lembre-se que aqui embaixo você tem os comentários. Não esquece, é claro, de marcar as aulas como concluída e avaliar cada uma das aulas, ok?